Ela tinha 7 anos quando viu o inferno, não em sonho, não em delírio de febre. A visão durou segundos e mudou tudo. Quando a senhora afastou as mãos e a luz desceu para o chão, os 3 pastores de Fátima enxergaram um mar de fogo. Dentro dele, almas, formas humanas que ardiam, transparentes e negras ao mesmo tempo, gritando de desespero, rolando em chamas que vinham de dentro delas mesmas. O calor era tão real que depois Jacinta perguntou à prima Lúcia se ela também tinha sentido aquele fogo nos próprios pés. Francisco nunca mais falou sobre aquilo. Lúcia escreveu décadas depois, já com a distância de quem entrou para a vida religiosa. Mas Jacinta saiu daquela tarde com uma certeza que nem sua mãe conseguia compreender. As almas caem no inferno porque não há quem reze por elas, não há quem sofra por elas. Com 7 anos, decidiu que ia ser esse alguém. Esta é a história de Jacinta Marto, a menina que viu o inferno, entendeu o que viu e não teve medo de morrer. Jacinta Francisco Marto nasceu em 11 de março de 1910, na aldeia de Aljustrel, freguesia de Fátima, no Planalto da Serra de Aire, em Portugal. Era a mais nova dos 6 filhos de Manuel Pedro Marto, chamado de Timarto, e de Olímpia de Jesus, uma família de lavradores, gente simples, de fé simples, que acordava antes do sol para cuidar das ovelhas e dormia com o terço nas mãos. Timarto era respeitado na aldeia, homem de poucas palavras e muita presença. Olímpia era a âncora da casa, prática, direta, devota sem drama. Os filhos cresceram assim, entre o campo e a capela, entre a lida do dia e a reza da noite. Jacinta era a caçula e carregava isso com alegria. Era ela quem puxava as brincadeiras. Era ela quem inventava os jogos nas encostas da cova da Iria, enquanto os outros cuidavam das ovelhas. Seu irmão Francisco, 2 anos mais velho, calmo e contemplativo, era o contraponto perfeito. A prima Lúcia dos Santos, filha de uma família vizinha, era a mais velha dos 3 e, naturalmente, a que assumia a responsabilidade. Lúcia cuidava, Francisco pensava, Jacinta sentia. Os 3 pastores passavam os dias juntos no campo, tocando flauta, correndo pelos montes, rezando o terço de forma acelerada para acabar logo e poder continuar brincando. Era uma infância de campo, com todos os cheiros e cansaços e liberdades que isso tem. Até maio de 1917. A primeira aparição foi em 13 de maio de 1917. Os 3 estavam na cova da Iria quando um clarão iluminou o céu e sobre uma azinheira apareceu uma senhora vestida de branco, mais brilhante que o sol. Ela falou com Lúcia. Pediu que voltassem ali no dia 13 de cada mês, por 6 meses. E pediu que rezassem muito o terço. As crianças não contaram nada naquele dia, mas Jacinta não aguentou o silêncio. Chegando em casa, ela contou à mãe. E com isso, começou o calvário. Os interrogatórios do pároco, a imprensa de Lisboa que ridicularizava, os vizinhos que tinham vergonha, o administrador do conselho que prendeu as 3 crianças em Ourém, ameaçando jogá-las numa caldeira de óleo fervendo se não revelassem o segredo. Jacinta tinha 7 anos. Sentou na cadeira do administrador, olhou para ele e não disse uma palavra. Não disse no interrogatório, não disse na prisão onde ficaram 2 dias com criminosos adultos. Não disse quando o administrador voltou à pressão com voz mais alta e ameaças mais graves. A mais nova dos 3, a que todos chamavam de impulsiva e falante, calou fundo o segredo.
Em julho, a senhora apontou para o chão. Uma luz desceu, e os três viram. O inferno era como um mar em fogo, com pessoas afundando como brasas. Os demônios tinham formas horríveis. As almas gritavam de desespero, sofriam sem fim e sem esperança, porque no inferno não há esperança. O calor subia pelas pernas. O cheiro era sufocante. A visão durou segundos, mas gravou-se para sempre. A senhora disse que muitas almas iam ao inferno porque não havia ninguém para rezar por elas, para sacrificar por elas. Jacinta ouviu aquilo com todo o peso que 7 anos podem carregar e decidiu que ia ser esse alguém. Deixava de beber água nos dias de calor intenso e no verão português, no Planalto árido de Fátima, isso não é pouca coisa. Às vezes, a sede era tanta que ela apertava os lábios, olhava para o poço e dizia, pela conversão dos pecadores. Distribuía o lanche dela para crianças pobres que encontrava no caminho. Apertava uma corda de sisal no corpo, embaixo da roupa. E ficava assim por horas. Lúcia tentava moderar. Francisco fazia o mesmo à sua maneira, mais contemplativa. Mas Jacinta levava as coisas a uma intensidade que desconcertava até os adultos. Era uma criança, brincava, ria, mas havia algo novo dentro dela, que as pessoas ao redor conseguiam sentir sem saber nomear. Uma seriedade que não combinava com 7 anos, uma paz que não era frieza, uma determinação que não era teimosia. Quando a mãe descobria algum sacrifício, Jacinta explicava com uma simplicidade que desarmava qualquer argumento. É para converter pecadores, para que não vão para o inferno. Com 7 anos. A última aparição, em 13 de outubro de 1917, trouxe o milagre do sol. O sol girando no céu, mudando de cor diante de 70 mil pessoas que caíam de joelhos no barro encharcado de chuva. Jornais ateus de Lisboa publicaram a notícia. O mundo inteiro falou sobre aquele dia, mas Jacinta não estava pensando no milagre. Estava pensando nas almas. Em 1918, a gripe espanhola chegou a Portugal. A pandemia matou mais gente do que a Primeira Guerra Mundial. Francisco adoeceu primeiro, depois Jacinta. Francisco morreu em 4 de abril de 1919, com 10 anos. Antes de morrer, pediu para receber a Eucaristia sozinho, sem visita, sem festa, para oferecer a comunhão pelas almas do purgatório. Morreu em paz, de olhos abertos, olhando para algo que os outros não viam. Jacinta sobreviveu à gripe, mas ficou com sequelas graves. Desenvolveu pleurite purulenta, uma infecção pulmonar com acúmulo de pus na pleura que tornava cada respiração um esforço. Era uma doença que, em 1919, sem antibióticos, era lenta, dolorosa e sem saída conhecida. E Jacinta sabia que ia morrer. A senhora tinha dito, não como notícia, como chamado. Ela ouviu, ficou em silêncio e disse que aceitava. O hospital de Ourém foi o primeiro calvário. 2 costados foram removidos cirurgicamente, sem anestesia completa. A ferida ficou aberta, com curativo diário que renovava a dor em vez de apaziguá-la. Jacinta suportou sem gritar. Voltou para casa em agosto de 1919, mais doente do que tinha partido. Em janeiro de 1920, com 9 anos, foi transferida para Lisboa. Sozinha. Lúcia não foi. A família não foi. Eram pobres demais para a viagem. Uma menina de 9 anos, doente, com o tórax parcialmente aberto, viajou sozinha para uma cidade que nunca tinha visto. Em Lisboa, foi internada no hospital de Dona Estefânia.
A doutora Liseta Carta-Mártir era sua médica. Mais tarde, descreveu Jacinta como a paciente mais desconcertante que já havia atendido. Não porque fosse difícil, porque era impossível de compreender. Uma criança com aquela ferida, com aquela dor, com aquele isolamento, deveria estar com medo. Deveria chorar pela mãe. Deveria pedir para ir embora. Jacinta não. Ela dizia coisas que a doutora anotava porque não sabia o que fazer com elas. Mais pecadores se converteriam se soubessem o que é o inferno. Os pecados que levam mais almas ao inferno são os pecados da carne. Os sacerdotes devem ser muito puros. A Santíssima Virgem quer que o mundo saiba que ela é mais forte que o pecado. Uma menina de 9 anos, com uma ferida aberta no tórax, sem família por perto. Em 20 de fevereiro de 1920, Jacinta pediu para receber a unção dos enfermos. Recebeu os sacramentos com calma. À noite, às 22h30, morreu, sozinha no quarto, sem a família, sem Lúcia, sem Francisco, que já estava no céu havia quase um ano. A enfermeira encontrou-a com os olhos fechados e as mãos sobre o lençol, como se tivesse esperado que todos saíssem para então ir embora. Tinha 10 anos e 9 meses. O velório foi na igreja de Nossa Senhora dos Anjos, em Lisboa. Os fiéis que foram vê-la descreveram que seu rosto estava intacto, com uma expressão de paz que não era natural numa criança que havia sofrido tanto. Seu corpo foi trasladado para Ourém, em 1935, e depois para Fátima, em 1951, onde repousou ao lado de Francisco na Basílica de Nossa Senhora do Rosário de Fátima. A Irmandade, que a doença havia separado em vida, reuniu-se na pedra. Por décadas, a causa de beatificação avançou com a lentidão que a Igreja reserva para seus processos mais delicados. Em 13 de maio de 2000, o Papa João Paulo II beatificou Francisco e Jacinta Marto na própria Cova da Iria. Era a primeira vez na história moderna da Igreja que 2 beatos não adultos eram proclamados sem o processo formal de verificação de milagres post-mortem. O Papa aplicou a dispensa prevista para casos de virtude heróica extraordinária. 1 milhão de peregrinos estavam presentes. Em 13 de maio de 2017, o Papa Francisco canonizou os 2 irmãos. São os santos canonizados mais jovens da história da Igreja Católica que não foram mártires de morte violenta. Não morreram decapitados, não foram queimados, morreram de gripe e pleurite. Morreram do sofrimento que escolheram aceitar, com plena consciência, desde a infância, por almas que nunca conheceram. A distinção não é pequena. É o coração de tudo. Existe uma pergunta que fica depois de conhecer Jacinta Marto. Não é teológica, é mais simples. O que você faria se tivesse certeza, não fé, mas certeza, de que suas escolhas cotidianas têm consequências eternas para pessoas reais? Jacinta não tinha mais informação que qualquer cristão batizado. Ela tinha o que qualquer criança que reza o terço tem, mas ela levou a sério. Levou tão a sério que transformou a dor de uma doença incurável em algo que ela chamava de missão. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir hoje que santidade não é privilégio de adultos. É uma resposta que qualquer alma pode dar, em qualquer idade, diante do que Deus lhe revela. Santa Jacinta Marto, rogai por nós. Nos vemos no próximo vídeo, com mais uma história que atravessou o tempo para chegar até você.